A queda de um querubim. Entre as mais diversas hierarquias celestes descritas nas Escrituras, Deus criou seres com funções específicas dentro da sua glória eterna. Há os serafins, que com 6 asas voam ao redor do trono, cobrindo o rosto e os pés enquanto clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 1-3. Há os arcanjos, como Miguel, que guerreiam nas regiões celestiais. Daniel 10, Judas 9, Apocalipse 12. Há também tronos, domínios, principados e potestades. Colossenses 1,16. Cada um operando em níveis distintos de autoridade e responsabilidade no mundo espiritual. Mas entre todas essas ordens, existe uma classe que carrega um nível de proximidade impressionante e única com a presença de Deus: os querubins. Eles não são meros mensageiros. São guardiões da santidade divina, sustentadores visíveis da glória de Deus. Suas imagens foram esculpidas sobre a Arca da Aliança, com asas estendidas sobre o propiciatório, simbolizando a proteção do que é mais sagrado e inacessível ao homem comum. Êxodo 25, 18-22. Um querubim foi colocado à entrada do Jardim do Éden, empunhando uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida após a queda de Adão e Eva. Gênesis 3, 24. Eles representam a guarda zelosa da presença e da glória do Altíssimo. E entre esses querubins, houve um que se destacou de forma singular. A Bíblia, em uma linguagem que transcende o humano, descreve esse ser como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28, 12. Ele estava no Éden, o jardim de Deus, não apenas o terreno, mas o celestial, o lugar da pura presença divina. Era coberto de toda espécie de pedras preciosas: sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, todas engastadas em ouro. Ele era o querubim ungido que cobre, designado por Deus para proteger e guardar a santidade do trono. Andava no meio das pedras afogueadas, em um nível de acesso e intimidade que poucos seres criados poderiam sequer imaginar. Ezequiel 28, 13-14. Era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Ungido, estabelecido, honrado. Sua função não era apenas contemplar a glória. Ele fazia parte do ambiente onde ela se manifestava com todo o esplendor. Era possivelmente o mais belo, o mais sábio e o mais privilegiado de todos os seres angelicais. Mas algo começou a acontecer dentro dele. A Escritura revela com dolorosa clareza: se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 15. Aquilo que era pureza absoluta começou a ser corrompido internamente, por causa da sua posição exaltada, do seu comércio, influência e interações entre os seres celestiais, e da sua grande sabedoria. Ele se encheu de violência. E pior ainda, por causa da sua própria beleza, elevou-se o teu coração, e ele corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel 28, 17. O que antes era serviço puro e adoração, transformou-se em ambição. O que era honra recebida de Deus, tornou-se orgulho próprio. Ele não caiu por falta de poder, de beleza ou de posição. Ele caiu porque desejou mais do que lhe fora dado. Nasceu nele um pensamento perigoso, uma cobiça espiritual mortal, o desejo de subir além do limite estabelecido por seu Criador. Ele disse em seu coração, como ecoado na profecia contra o rei da Babilônia, que tipifica essa mesma rebelião: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13-14. Em vez de contentar-se em refletir a glória de Deus como querubim ungido, ele quis ser a glória. Em vez de proteger o trono, quis sentar-se nele. O orgulho, esse pecado que transforma criaturas em rivais do Criador, consumiu-o por dentro. O final dessa decisão foi imediato e irreversível. Aquele que desejou subir foi lançado para baixo. Aquele que buscou se exaltar foi derrubado da mais alta posição. A queda não foi gradual, não foi lenta, não foi negociada. Jesus, séculos depois, declarou com autoridade: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Rápido, direto,
como um raio que rasga o céu em um instante, sem volta, sem recuperação. O querubim que um dia caminhava no meio do fogo da presença divina foi consumido pelo fogo do próprio orgulho. A iniquidade que começou como um pensamento secreto tornou-se a causa da sua ruína eterna. Aquele que era luz e portador de glória tornou-se o acusador, o adversário, o pai da mentira. João 8:44. Porque a queda mais perigosa não começa no céu, não começa na posição elevada, não começa nas circunstâncias externas. A queda mais perigosa começa dentro do coração. Hoje, esse mesmo princípio continua valendo para cada um de nós. Seja você um líder espiritual, um ministro, um cristão comum, posição, dons, influência ou beleza, não protegem contra a corrupção interna. O orgulho ainda é o pecado que Deus mais abomina, porque é o que nos faz querer ocupar o lu.